Estamos apresentando Cultura Sul Notícias. Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Cultura Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h10, quase 8h11 já. Bom dia, sejam todos bem-vindos em mais um Cultura Sul Notícias. Hoje, quarta-feira, então, dia 15, já estamos aqui recebendo nossos estúdios. Então, ela, advogada especialista em direito previdenciário, a Tatiane Portes Lantier, ela que veio conversar novamente com a gente, vem todos os meses, trazer mais informações, mais detalhes sobre direito previdenciário. Mais uma vez, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Veridiane, bom dia, Elias, bom dia, São Mateus, bom dia, região, né? Porque eu sei que essa rádio tem um alcance enorme no Paraná, no Brasil, não sei, mas diz que é uma das que chega mais longe, né? Sim. E eu sempre só cumprimento São Mateus, então vamos cumprimentar toda a região e todos os ouvintes. Muito bem, mais uma vez, muito obrigada por vir conversar com a gente aqui. E pra gente começar, o pessoal já foi mandando algumas mensagens aqui, tá? A gente já foi separando. Olha só, o pessoal colocou o seguinte: bom dia, eu tenho direito a receber um auxílio por parar de trabalhar para ficar cuidando dos meus pais? Não existe benefício para que você pare de trabalhar para cuidar de alguém. Existe uma tentativa de benefício parental, quando é os pais que precisam parar de trabalhar para cuidar de um filho hospitalizado, né? Mas isso não tem garantia nenhuma na lei. Existe um projeto de lei, inclusive, né, para fazer esse tipo de pagamento de benefício, mas não existe. Então, o fato de você ter que parar para cuidar dos pais, infelizmente, não vai te dar direito a benefício. Porque o que é o benefício? É uma proteção para si, quando a pessoa não pode trabalhar, seja por motivo de doença, ou seja por motivo de maternidade, paternidade, ou enfim, aquilo que a lei prevê. Mas normalmente é o cuidado para a pessoa, o segurado, e não para você cuidar de terceiros. Mesmo que você pare de trabalhar, não tem aquela renda, infelizmente não tem ainda. Infelizmente não tem. Muito bem. Outra pessoa mandou o seguinte: bom dia, eu sou diabético e eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum auxílio. Não sei dizer por quê. O que dá direito a benefício no INSS? Vamos falar do benefício por incapacidade. É você não poder trabalhar por um determinado período, certo? Então, a doença, ela tem que te causar sintomas de tal maneira que impeça o teu trabalho. Então, por exemplo, o diabetes está descompensado absurdamente, não tem insulina que resolva, a pessoa está ali caidinha o tempo todo, ela está sofrendo lesões, né? Tá com machucadura, porque a gente sabe que o diabetes, quando a pessoa se corta, ela tem problema de coagulação, ela tem problema de cicatrização. Então, se isso causar consequências a ponto da pessoa não poder trabalhar, desenvolver o seu ofício, sim. Só o fato de ter a doença, então, diabetes, hipertensão, problema de coração, problema até câncer, né? Que é uma doença grave, HIV, vamos pegar as doenças bem piores, né? Toda e qualquer doença não dá direito. O que dá direito? Esta doença deixar a pessoa incapacitada. Ah, eu sofro de depressão. A depressão, ela é tão forte que a pessoa não consegue trabalhar, né? Então é isso, mas isso tem que ser diagnosticado por médico, tem que ser diagnosticado por tratamento médico, por exames, e aí sim a gente consegue um benefício. Inclusive, esse é um tema que está bem recorrente hoje, né? Outra pessoa colocou o seguinte: bom dia, tudo bem? Eu sou diabética, hipertensa e também tenho psoríase. Tenho 49 anos. Será que eu tenho direito a algum benefício do INSS? Como nós falamos, essas doenças conjugadas têm que causar uma incapacidade para o trabalho. Se nós pegarmos cada uma delas, o diabetes nós acabamos de falar, né? Hipertensão. Uma quantidade enorme da população tem hipertensão. Como que controla? Com medicação.
O que é uma hipertensão? Quando a pessoa ela tá tendo ataque do coração, realmente, ela tá transformando numa cardiopatia. Aí sim ela tem direito. Psoríase. Psoríase é problema de pele, né? Existem graus. Um grau leve porque tá avermelhadinho, ou ele está num grau tão grande que virou feridas. E essas feridas, elas estão aparentes. E aí, dependendo da onde a pessoa trabalhe, né? Pode causar um impacto muito grande. Aí sim, mas o fato de só ter a doença não dá direito. E lembrando, no INSS, dá para pedir qualquer coisa todo tempo. Pega seu atestado, marca uma perícia e vai fazer a perícia. Pode ser que o perito dê, né? Não tem uma regra dizendo, eu não posso pedir. Qual que é a regra? Se eu sou empregado, eu tenho que ter uma orientação de afastamento por mais de 15 dias, certo? A partir do 16º dia que o INSS vai pagar. Os primeiros 15 dias quem paga é o patrão. Se eu sou contribuinte individual, MEI, trabalhador rural, enfim, eu posso, a partir do momento que eu me julgo incapacitado ou que o médico diga que você não pode trabalhar, ir lá no INSS e fazer o seu requerimento. No INSS dá para fazer 1000 vezes um pedido de qualquer benefício. O que não pode fazer é na justiça. Na justiça é uma só. Tá. E olha só, outra pessoa mandou o seguinte: bom dia, eu tenho artrite, artrose, reumatismo. Eu ia fazer uma cirurgia, aí eu descobri que tem um problema no coração e não pude, né, fazer a cirurgia. E não estou podendo trabalhar de pé por conta dos problemas nos joelhos. E não posso trabalhar sentado por conta dos problemas na coluna. O que eu tenho que fazer? Primeiro, fazer acompanhamento médico, ter prontuário, ter exame, ter um atestado médico e aí, na sequência, fazer o requerimento do benefício no INSS. Se o INSS negar, aí tem a possibilidade de fazer o pedido judicial. Mas tudo isso tem que ser documentado. Agora, vamos lá, vamos pegar essas doenças, porque como eu faço muito benefício, é mais a minha especialidade, o benefício por incapacidade, artrite e reumatismo realmente são doenças bem complicadas se a pessoa tem trabalho braçal, né? Se ela tem muita movimentação, porque a artrite, a artrose, elas começam a fazer inchaço nas juntas e a dor é muito grande. Então existe muito mais, eu não vou dizer fácil, porque depende do grau que a pessoa esteja, você conseguir um benefício por esses tipos de problemas do que, por exemplo, o diabetes. Né? E aí ainda essa pessoa tá com um problema conjugado, por quê? Porque provavelmente tem uma cardiopatia, precisa de uma cirurgia e não pode fazer, né? Então são uma série de coisas que precisam ser analisados. Quando vai lá pro INSS, o perito, ele vai lá e pergunta: Elias, como é que você tá? Tá trabalhando? Não tá? O que você faz? Tá bom. Daí você vai falar assim: doutor, eu trouxe esse exame. Não precisa. Tá tudo certo. Senta ali e vamos embora. Daí a pessoa sai lá traumatizada do INSS porque o perito, ele só fez 3 perguntas, né? E disse que eu poderia trabalhar. Quando a pessoa vem para fazer um judicial, a gente tem que fazer um trabalho muito mais abrangente. Daí nós vamos ter que explicar. Peraí, o perito não analisou o Elias, porque o perito diz que o Elias trabalha sentado o dia inteiro, né? Então ele não tem problema nenhum. E não é isso. Nós vamos analisar qual é o trabalho, por exemplo, do locutor, operador de mesa de rádio. E a gente sabe que ele faz muito mais coisas do que aquilo que o perito analisou, né? Então, nós temos o problema de audição, nós temos o problema de movimentação de braços, nós temos o problema do estresse, nós temos o problema de ficar sentado o dia inteiro, falta de ergonomia. E aí, nós temos muitas outras coisas para trazer para dentro de um processo, conjugado com os exames. Daí, o Elias vai contar: puxa, lá em 2017 eu fiz um exame de audiometria e deu que eu tô perdendo a audição. Poxa, peraí, isso daí é relacionado ao trabalho. Então, a gente tem que trazer todas essas informações, trazer todos os documentos médicos, mas não só um atestado, porque atestado médico atesta qualquer coisa. Eu posso atestar que hoje está nublado, chuviscando no dia 15 de maio. Mas eu também posso dizer que hoje não está sol. Eu estou falando a mesma coisa de uma forma diferente. Sim. E ninguém vai me contestar. Agora, se eu pegar
e dizer assim, hoje tem um pouquinho de sol, certo? E eu pedi um laudo lá do CIMEPAR dizendo, me conta como é que estava o dia hoje, como é que foi ontem, como é que vai ser amanhã, eu tenho como comparar. É o histórico médico da pessoa. Eu não posso ir para a justiça nem para o INSS dizendo, olha, eu tô doente, mas eu tô doente hoje porque o meu médico falou que aqui eu tenho direito a 30 dias de afastamento. Eu tenho que ir pedindo, dizendo, olha, eu estou doente há tanto tempo, eu tomo esse remédio, eu estou fazendo esse tratamento, eu modifiquei para isso, eu fiz aquele exame, eu faço isso, eu trabalho deste jeito e é por isso que eu não posso trabalhar. Então, o que acontece? Só para nós finalizar, que essa resposta está muito comprida, né? Acontece que não é só pedir e dizer que está doente. É todo um histórico, todo um entendimento. Por exemplo, o advogado que trabalha com isso tem que entender um pouquinho de doença, tem que entender muito de trabalho, de legislação, como que aplica para conseguir afastar uma pessoa. Inclusive, uma pessoa colocou aqui o seguinte, ó, Tatiane, bom dia, tenho DPOC, já fiz 3 perícias, não passei, o que devo fazer? Tem que ir no INSS ou tem que analisar como é que foi feito esse seu pedido. DPOC é um problema pulmonar. Né? Um problema de dificuldade de respiração. Ele pode ser leve, como ele pode ser intenso quando conjugado com outras doenças respiratórias. Então, ele vai ter que procurar alguém especializado que vai analisar como que foram feitas essas perícias e entender se ele não passou na perícia ou se ele tem outro problema no INSS e, a depender do histórico e da situação que ele esteja, talvez judicializar esse benefício, fazendo um processo de pedido na justiça. Olha só, uma pergunta diferente. Bom dia, tudo bem? O casal que está amaziado em caso de separação com o filho especial, quais são os direitos? Eu não sei o que ele quer saber. Se ele quer saber se é o direito de quem está se separando da criança, né? Seja da criança, né? Quem fica com a criança. O direito da criança, pouco importa se esteja com os pais ou só com um deles. Continua. Tá? Vamos pensar o seguinte: a criança, o único benefício que ela tem direito é o LOAS, né? O benefício de prestação continuada, benefício assistencial. E o LOAS, ele é devido para a pessoa cuja renda familiar não ultrapasse 25% do salário mínimo por pessoa na casa, certo? Então, o pai e a mãe. O pai trabalha, ganha R$ 2.500. A mãe não trabalha porque tem que cuidar da criança, certo? Vou pedir o LOAS, vai passar? Provavelmente não, né? Primeiro porque já temos uma renda familiar superior a um salário mínimo, certo? Existem regras que a gente pode excluir os valores, descontar, conforme o tratamento, essas coisas todas, certo? Agora, o casal se separou. O pai foi viver lá numa outra casa, a criança ficou com a mãe. A mãe não tem renda, certo? Não pode trabalhar. A casa tem uma condição simples. Opa, então nós já modificamos a situação desta família para pedir um benefício assistencial, certo? Para a criança. Então, depende da situação deles, né? É uma série de coisas que precisam ser analisadas. Aí o fato deles separarem ou não, aí isso é indiferente. Tenho filha, moro com o pai dela e ele trabalha como funcionário público e planta tabaco. Eu trabalho como diarista, sem registro. Posso receber o salário maternidade registrado no nome de nós dois? Não. Não tem como. Simplesmente não. Por quê? Porque ela é esposa de um funcionário público, um trabalhador urbano. Mas nós plantamos tabaco e tiramos nota. Ela, a menos que ela prove que ela é rural e que ela sobrevive ela só disso, talvez dê para pedir. Mas não vai passar, por quê? Porque tem dentro do núcleo familiar um trabalhador urbano. E aí ainda estamos falando de uma mulher. Então, ela não vai ter direito. E terceiro, ela está dizendo que ela trabalha como diarista. Ela não é nem trabalhadora rural, então ela não vai ter direito a salário maternidade. Não tem como. Uma pessoa mandou o seguinte: bom dia, crianças com deficiência de atenção têm algum direito a receber algum benefício? Pode ser que tenha direito a LOAS, dependendo de como seja esse TDAH que eles chamam, né? TDAH. Tem que analisar a situação da criança, primeiro, situação familiar, para ver se enquadra nos requisitos do LOAS. Se enquadrar nos requisitos do benefício assistencial,
especial, aí nós temos que ver qual é o grau de déficit de atenção que esta criança tem, de maneira que a gente consiga enquadrar ela como deficiente. Então, tem que ter uma deficiência moderada para grave para conseguir o benefício. Senão, não tem direito a nada. Para a criança, nada. E tendo LOAS, até uma pessoa colocou o seguinte: tendo LOAS, o pai tem que pagar a pensão? Tem. Por que não, né? Se eu não ultrapassar o valor da renda, né? Daí sim. Aí sim. Depende do valor da pensão. Normalmente as pensões são baixinhas, né? Tá. Tenho 56 anos e 30 anos de carteira assinada. Como caminhoneiro, posso já me aposentar? 56 anos e 30 anos. De carteira. Não, né? Ele não tem nem idade nem tempo. Se nós colocarmos que a aposentadoria por tempo de contribuição, a atividade de caminhoneiro, ela só é considerada especial até abril de 95. Certo? Então, depois de abril de 95, nós temos que comprovar a especialidade por meio de todos os formulários. SB40, PPP, DS20, documentos que comprovem que a época, que tipo de caminhão ele trabalhava e quais os agentes nocivos que ele estava exposto, por exemplo, ruído, vibração, ruído, eu já falei, né? Barulho, enfim, comprovando. Se ele conseguir fechar 25 anos de atividade especial antes de 2019, talvez até dê, mas é pouco provável, né? Depois de 2019, tem que comprovar 35 anos de contribuição e mais tempo ainda, porque tivemos a reforma e a reforma aumentou um pouquinho o tempo da contribuição, independente da idade. Mas como ele tem 56 anos, também ele está longe da aposentadoria. Isso daqui não dá para dizer, dá para fazer ou não dá. Nós temos diversas hipóteses e somente analisando o histórico dele, com base nos documentos que ele tem e no histórico de trabalho que ele realizou, é que a gente consegue dizer se tem direito de se aposentar, se está perto ou longe de se aposentar. Até naquele caso que a gente falou agora há pouco, Tatiane, a respeito da pessoa, né, que não podia fazer a cirurgia porque tinha problema no coração, ela até colocou assim, o problema é que também o pessoal não deixa falar, né, quando chega lá na perícia eles não deixam falar. Tem uma orientação que quando chega nessa perícia para o pessoal falar e colocar assim o que tá sentindo, enfim, qual que é o problema? Para os meus clientes eu faço preparação de perícia, né, ou, derramei água por tudo aqui, ou eu faço uma ligação nos nossos atendimentos, eu já conto como é que vai ser feita a perícia, porque a perícia ela não é só realizada. Foi bem o exemplo que eu dei aqui, né? Elias, me fale o que você tem, não sei o quê, mas não quero olhar nada, não me responda nada. E é assim mesmo que acontece. Então, qual que é? A gente tem uma preparação de perícia para contar como é que é o ato. Porque o perito, ele não se baseia unicamente nos exames. A partir do momento que você passa da porta, o perito está te olhando. Ele tem uma experiência, né? Primeiro que ele tem uma quantidade mínima de perícias que ele tem que fazer durante o dia, ele tem metas para cumprir, então não dá para você, vou dizer a palavra perder, né? Não dá para você usar muito tempo com cada pessoa, porque senão você não consegue fazer os atendimentos que precisam ser atendidos. Mas o perito, ele também vê como você se movimenta, como você senta, como você se expressa, como você manipula o documento que você quer que o perito olhe e não olhe, como que você tira a calça, veste a blusa, tira a blusa, como é que você sobe na maca, desce da maca, dependendo da doença que você tenha. Então, às vezes você acha, o perito não deixou eu falar, mas ele já viu o que ele precisava ver. Ele já sabe qual é a doença quando você entregou o teu atestado. Então, sim, tem a orientação de como que acontece, o que precisa dizer, o que precisa mostrar. Nem sempre a pessoa consegue, porque de fato o perito não deixa, mas a gente orienta no sentido de levar os documentos certos. E às vezes, quando a pessoa já vai um pouquinho mais preparada e com os documentos certos, a perícia ela se passa de uma forma melhor, né? Já vai bem encaminhada, né? Bem encaminhada. E tem muita coisa, né? Cada profissional trabalha do seu jeito. O médico vai analisar do jeito que ele quer. E tem que lembrar o seguinte, tem dia que o médico tá feliz, tem dia que o médico tá, né? Aí tem dias que ele vai te falar e tem dias que ele vai te falar. Cheio de problema, com conta pra pagar, brigado com todo mundo, com mal-estar, com dor, doente, cansado, estressado. E ele não vai querer te ouvir. Como é normal para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Às vezes as pessoas elas estão passando por problemas particulares
tão grandes com essas pessoas que elas simplesmente não conseguem desenvolver qualquer relação, seja de trabalho, seja de amizade, seja de simpatia, porque elas estão vivendo um momento especial na vida deles. Então a gente tem que entender que o perito também, às vezes, né? É humano ali também. Não está muito bem. Se bem que, francamente, né, nossos peritos não ajudam. A gente tem uma pessoa que mandou aqui em áudio também. Vamos colocar então o áudio da pessoa para ver qual que é o problema. Não precisa? Não precisa. Para ver qual que é o problema então dessa pessoa. Vamos acompanhar. Oi, bom dia. Viu, só uma informação. Eu e minha esposa, nós namorava e ela morava com o pai dela. E ela engravidou. Só que o pai dela não tirava nota para ela. Daí eu desde a época que estava na agricultura, eu tiro nota. E nós tentamos entrar no salário maternidade e até hoje não conseguimos pegar. E já vai fazer 4 anos já. Será que a gente tem direito ou não? Só por ela, na vez, não tirar nota, trabalhava com o pai na agricultura. E hoje nós estamos juntos, né? Tiramos nota, já da época que ela veio para casa, nós já tiramos nota no nome dela. Incluí ela na nota de produtor. Só que a gente planta tabaco e faz outra lavoura, mas a gente é agricultor. Só que entremos no INSS, não conseguimos pegar até hoje. Tá já quase vencendo o prazo, tem 5 anos para pegar e não estamos conseguindo. O que a gente deve fazer? Esse é um caso que tem que judicializar. Esse daí não vai ser... Até poderia resolver no INSS, mas a questão é que o INSS é igual à justiça. Ele tem processo administrativo. As regras do processo administrativo são iguais à regra do processo judicial. Existem prazos a ser cumpridos. Então, quando o INSS nega um benefício, a gente tem o prazo para apresentar os recursos que são referentes àquela negativa. No caso dele, ele falou muito certo, olha, já está bem inteirado, né? 5 anos vai prescrever o direito de receber o benefício. Mas sim, existe a possibilidade. Por quê? Porque ela estava num núcleo familiar, né? Nem todos os pais vão colocar o nome dos filhos nas notas, principalmente quando eles são menores de idade ou estão próximos da maioridade, enfim. Enquanto está no núcleo e é solteiro, ele faz parte daquele núcleo. E aí tem que utilizar os documentos que são em nomes do pai, né? Do pai, da mãe, enfim. Sim. Então, o fato dela não ter aquele documento específico no nome dela não retira a condição de lavradora dela. Então, ela tem direito, sim. Só que tem que ter um trabalho bem feito, provavelmente judicializado, juntando todos os documentos que precisam ser juntados para comprovar. Olha só, tem uma filha acamada, ela tem problemas mentais e nunca terá uma vida normal. Posso pedir aposentadoria? Ela tem 8 anos. LOAS. Se a família se enquadrar no critério de renda, né? LOAS. Por quê? Não existe aposentadoria para criança, não existe aposentadoria para quem não contribui para o INSS, não existe aposentadoria de pessoa menor de idade. Olha só, bom dia. Meu pai tem 59 anos, tem 15 anos de carteira como motorista, mas antes disso ele trabalhava como agricultor, né, na área rural, desde os 13 anos. Porém, depois que ele ficou desempregado, ele voltou a trabalhar com agricultura. Mesmo no tempo em que ele trabalhava como motorista, ele sempre tirou nota, porque ele continuava lidando também com a lavoura. Ele consegue aposentadoria híbrida? Olha só, o povo tá conhecendo. Viu já, só? Né? Uhum. Se ele estiver na lavoura hoje, sim. Daí vai contar o tempo da lavoura anterior, vai contar o tempo do trabalho urbano, daí só o urbano, depois conta de volta o trabalho rural. A única diferença é que ele se aposenta na idade do urbano, 65 anos. Ele não vai se aposentar com 60, tá? Por quê? Porque é híbrida. Então tem que esperar a idade ali. A menos que ele tenha os últimos 15 anos seja de trabalho rural. Vamos acompanhar mais uma pessoa, mandou um áudio ali pra gente. Vamos ver o que mandaram agora. Mais um questionamento, uma dúvida. Bom dia. Uma perguntinha para vocês aí que estão falando sobre aposentadoria, auxílio. Eu tenho artrite
artrose, reumatrose, tendinite e tô com os dedos da mão já inválido. Vai mais de um ano. E já fui lá para fazer perícia, o perito não negou a minha perícia. O que eu devo fazer? Eu tenho 62 anos. Obrigado, bom dia. Fiquem com Deus, tudo de bom. Daí, verem aí e me dê uma resposta. O que eu devo fazer? E tomo remédio direto para a coluna, tenho desvio na coluna, tenho de tudo no meus ossos. Que joia, né? Eu gosto quando o pessoal manda áudio. Fica mais participativo, né? Parece que eles estão aqui com a gente, mais. né? Como eu sempre falo, né? A minha resposta tem que ser genérica. Primeiro, que eu não sei se ela é contribuinte ou não. Então, nós não sei se nós estou falando de um benefício por incapacidade, eu só estou falando de um LOAS, certo? Seja um, seja o outro, aquela coisa que nós conversamos desde o começo do programa hoje. Nós temos que comprovar o problema de saúde da pessoa, a incapacidade. Se ela for contribuinte, ela vai ter que ou fazer um novo requerimento ou judicializar esses requerimentos anteriores que foram negados, essas perícias que ele não passou. Se for LOAS, daí tem que ser feita uma estratégia diferente, porque LOAS a gente não trata muito na justiça. A justiça, ela não tem um entendimento muito bom com relação à deficiência e critérios de renda, né? Então a gente trabalha sempre no INSS. No INSS é mais demorado, mas às vezes é mais garantido. Então o que ela tem? Ela tem que procurar alguém especializado para que analise os indeferimentos dela, para que entenda o histórico dela, para dar a melhor sugestão. Se faz um novo requerimento, se judicializa, se faz os dois, né? Então a gente tem uma série de opções para que ela vá buscar o benefício, ou se realmente ela não vai ter direito nenhum. Mas se ela falou que o dedinho dela já tá travando, né? Que é a artrite. Não tem aquela mobilidade, não tem mobilidade. É bem triste, assim, a perda do movimento de mãos mesmo. Minha filha engravidou com 14 anos e ela gostaria de saber se consegue salário maternidade com as notas da mãe. Então, consegue. O bebê tá com 2 meses. Consegue. Mesmo sendo menor de idade, consegue. Outra pessoa, machuquei minha mão direita e tenho que fazer mais uma cirurgia para o ligamento, né, dos nervos, que hoje tenho muita dificuldade. Será que tenho direito de receber algo? Se for contribuinte, trabalhador, empregado, tem direito ao auxílio-doença. Então, nesse período, a pessoa também pode... Pode, né? Qual que é o requisito? Não poder trabalhar. Primeiro requisito, ser sócio do INSS, lembra? Né? Tem que estar contribuindo, Tem que estar contribuindo. Então, se está contribuindo ou contribuiu por um determinado período e está a menos de 12 meses, ou 24, ou 36 meses, dependendo da quantidade de anos que a pessoa contribuiu, ela vai poder ter direito ao benefício. Mas aquela história, tem que ser sócio ou poder ainda nadar na piscina. Que eu acho que quem me ouve aqui, né, há 2 anos sabe o que é poder nadar na piscina, né? Não paguei o INSS, mas eu ainda posso fazer pedido de benefício. Pode fazer o requerimento. Tem mais uma pessoa que mandou um áudio, vamos acompanhar qual é então a sua dúvida. Bom dia. Minha amiga tem 60 anos de idade. Ela tem 5 anos de carteira assinada quando era jovem e agora ela é doente, tem tireoide, tem um monte de problema e está com 60 anos e ainda não veio a aposentadoria. O que ela deve fazer? Vai vir a aposentadoria, né? 60 anos de idade, sem contribuição, sem 15 anos de contribuição, não aposenta, tá? Requisito, tem que ter 15 anos de contribuição, 180 meses pagos bem direitinho para poder se aposentar. O que pode acontecer para ela? Aos 65 pedir benefício assistencial pro idoso, ou se hoje, se ela estiver dentro dos critérios de renda, né, e conseguir comprovar uma deficiência, então é uma incapacidade, né, de trabalho grande, talvez ela consiga um LOAS. Só que o que é o LOAS? O LOAS não é a aposentadoria. A pessoa, quando se aposenta, aposentado está e ficará para sempre, né? Se for por idade e por tempo de contribuição.
O LOAS não. O LOAS a cada 2 anos é reavaliado para ver se a condição de vida da família não modificou, porque às vezes vem morar um outro lá na casa, né? E ganha salário, puxa, já estragou a vida de quem não tinha renda nenhuma, perde o benefício. Ou se a pessoa melhorou. E o LOAS não paga 13º. A aposentadoria paga 13º, né? Para todo mundo. O LOAS não. Então ele é diferente. Então são essas opções que ela tem. E se essa pessoa também trabalhou na agricultura mesmo, ela também conseguiria se aposentar? Se ela conseguir comprovar mais 10 anos aí, né? Daí sim, mas só que ela não tem idade. Ela precisa ter 62 anos de idade. Faltaria ainda né? 10. Dá para somar o tempo da lavoura com o tempo urbano, desde que a pessoa tenha a idade. Então, por enquanto, ela não terá direito a nada, a menos o LOAS se comprovar a deficiência. Ok, infelizmente nosso tempo já passou do horário, né? Mas assim, essas perguntas que a gente não conseguiu responder, o pessoal manda lá na nossa live no Facebook, que a Tatiana vai estar mandando o link para ela vai responder lá vocês também, dando uma orientação. Mais uma vez, muito obrigada, Tatiana, e seja sempre bem-vinda, né? No outro mês, lembrando que ela estará aqui com a gente novamente. Isso aí, muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou pergunta, que mandou áudio, acho super bacana. Um bom dia para todo mundo e que o tempo melhore, né? Também, né? Agora são 8h40, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já com o último bloco, também falando sobre as ocorrências policiais das últimas 24 horas.